Be strong. Olá, boa tarde. Mais uma das nossas entrevistas, nem seja, não é uma entrevista, mas isto será mais um encontro de amigos de missão, é assim que lhe chamamos. E hoje vamos ter aqui um convidado também muito especial, que é o Dino, é Bernardino Silva, mas toda a gente o conhece no Facebook e não só pelo Dino. Ele é professor de Educação Moral e Religião na Escola Secundária de Amares, e é um homem que também faz da sua casa, como o Santo Arnaldo Jansen, dos missionários do Verbo Divino, a sua casa é o mundo, não é? Que acaba por ser. E eu gostaria de perguntar ao Dino se é que te posso tratar por Dino. Obviamente que sim. Ok. Eu vou perguntar ao Dino, porque nós já nos conhecemos há alguns anos e vamos falando sobre como é que isto tudo surge na tua vida, Dino. O quereres partir, o quereres fazer projetos e ir dar um pouco de ti ao mundo. Olá, boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado a ti, não é? E a Ama à Vida, porque isto está tudo no enquadramento da Ama à Vida. Isso mesmo. Também te conheço por Tuxa, ainda que tu sejas Fátima, não é? Exatamente. Eu teria que recuar bastantes anos atrás, até ao meu tempo em que eu fui estudante em Guimarães com os missionários do Verbo Divino, e ainda era muito... despertei todo um interesse para um campo que é o campo da missão, o campo missionário. Nessa altura a gente é miúdo, jovem, e sabemos também, ou sabíamos melhor, que há 40 anos atrás os distratores que nós tínhamos não eram assim tantos, e quase todos eles estavam muito associados à igreja, não é? Portanto, era grupo de jovens, eram os escuteiros, eram os missionários. Então, digamos que esta ligação que havia um pouquinho aos movimentos de igreja daquele tempo, que era onde nós podíamos fazer alguma coisa diferente, foi aí que eu comecei a ter uma relação muito próxima com os missionários do Verbo Divino, e comecei a partir daí sempre a ter um interesse muito particular com as missões, porque a gente estuda com jovens, depois esses jovens, alguns chegam a sacerdotes, outros eram já sacerdotes ou mais velhos e que se tornaram sacerdotes, e a gente criou também um laço de amizade. E a gente foi acompanhando, no meu caso pessoal, fui acompanhando sempre alguns que hoje são padres, alguns colegas, nas suas missões, e pronto. E aí despertou o meu bichinho. Eu tive uma primeira oportunidade de fazer um voluntariado logo pouco depois do 12º ano. Era isso que eu ia perguntar, como é que tudo começou? Eu fui estudar para a Espanha na altura, também já com os brevitas, e aí tive logo uma oportunidade, numa determinada altura, de fazer voluntariado na Bolívia, já inserido um pouco também no processo e no próprio projeto. Estamos a ouvir um bocadinho aos saltos, não sei se é da internet. Estava ligado, e assim, eu por acaso estava a ver a tua imagem parada, mas como eu estava a ouvir bem, não sei até que ponto A minha ou a tua net. Que... Mas agora está tudo bem. Tá. Tá. Mas espera aí um bocadinho que eu também vou fazer aqui uma coisa, espera só um pouquinho. Estás a gravar agora, não? Agora estou, mas eu posso pôr em pausa. Então eu tive essa oportunidade de ter realizado uma experiência na Bolívia, e depois a partir daí, assim, aquela questão da vocação sacerdotal não era para mim, mas ficou tudo aquilo que de certa forma envolvia no meu crescimento. Então eu vim estudar para a Universidade Católica, para Braga, e fiz o meu curso, digamos, ligado um pouco às ciências religiosas, à teologia, e acabei por profissionalmente me licenciar em Educação Moral e Religiosa Católica, para poder ser professor, porque eu a determinada altura interroguei-me mesmo se eu seria professor das áreas do português ou da filosofia, porque eu cheguei a fazer os primeiros 2 anos de português e filosofia, mas depois aí está, eu continuava a ter contactos com os missionários, eu continuava a ter esse espírito de querer fazer vários
várias experiências de voluntariado, envolvi-me no movimento TZ, envolvi-me com os focolares, ou seja, eu acabei por estar envolvido assim em várias experiências que de certa forma chegou um momento que disse assim, às tantas eu poderei, sabendo eu que a disciplina de educação moral é uma disciplina de opção, que nem toda a gente escolhe, mas às tantas eu tenho aí uma possibilidade de eu poder realizar-me enquanto pessoa e às tantas poder, em termos pedagógicos, envolver os alunos para áreas fundamentais da cidadania e dentro da cidadania, obviamente, o bem comum eu ia-te perguntar, tu já fizeste quantas missões do seu todo? Olha, já fiz muitas, porque assim, porque eu a determinada altura da minha vida, não é, começo a dar aulas, mas como eu estava sempre muito vinculado a estas questões da área social, a gente acaba por fazer uma formação aqui, um projeto acolá, e a gente acaba por conhecer pessoas. Exato. E eu, ao longo do meu itinerário, fui conhecendo pessoas em áreas diferentes, que estavam à frente de organizações importantes, como, por exemplo, a Cáritas Portuguesa, o Dr. Eugénio. Que eu conheço também. E então, foi aqui que tudo começa, ou seja, há um convite para aqui, há um convite para acolá, e eu, a determinada altura da minha vida, recebi um convite para poder trabalhar com a OICOS, que era uma organização não governamental para o desenvolvimento, e digamos é aí que eu dou um grande salto em relação ao tema não só do voluntariado, mas todo um tema que tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento, ajuda humanitária, ajuda à emergência. É aqui que eu dou o grande salto, faço alguns estudos em algumas áreas, nomeadamente na área da cooperação para o desenvolvimento, no estudo do papel da mulher para o desenvolvimento, e consegui, através da OICOS, um destacamento. Portanto, eu deixei de dar aulas durante alguns anos, cerca de 4 anos, e aí, ao trabalhar com a OICOS, eu passei também a trabalhar com a Acnur, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que era um parceiro da OICOS, sobretudo na área da emergência e na área da ajuda humanitária. E pronto, e eu aqui fui a muitos lugares, fui a muitos países, eu diria, viajei já para todos os continentes, foi algo bom, que me foi surgindo, e em determinadas fases eram projetos que a gente acompanhava porque já estavam no terreno, outros eram projetos novos. Então aqui a partir de uma determinada altura houve um enriquecimento muito grande, não só com a experiência que ia obtendo em termos pessoais, como também uma riqueza que eu poderia pôr ao serviço, fosse na escola, fosse em outros contextos. E aqui surgiu numa dessas viagens de contactos, surgiu a possibilidade de eu poder, com um projeto que eu estava a desenvolver no Brasil, apresentar esse projeto num Fórum Social Mundial. E quando eu fui a primeira vez a um Fórum Social Mundial, que na altura foi no Brasil, em Porto Alegre, então aí eu dou ainda um outro salto maior, que é uma relação muito pessoal com o António Guterres e uma relação muito pessoal com o Boaventura de Sousa Santos, que na altura já trabalhava muito estas questões sociológicas, estas questões ligadas muito ao mundo social, e pronto. E a partir daqui eu participei em vários fóruns sociais mundiais, a partir daqui conheci outras pessoas, outros projetos, e pronto, e isso fez-me ir a muitos lugares. Exatamente. E estar em muitos lugares. Há um projeto, eu por acaso tive o prazer de conhecer pessoalmente o Guterres quando ele veio aqui àquele evento que fazem sempre, Terra Justa, em Faf, e estive a acompanhá-lo, estive com ele, fui dar uma volta com ele por Faf na altura também. E assim, ele é uma pessoa extraordinária, e foi aí que porque sabia o Padre Valentim, que é meu amigo pessoal e que tu conheces, Missionários do Verbo Divino, eu conheci a história do António Guterres em Lisboa, quando ele sai do governo, que esteve a fazer voluntariado. E eu achei que era interessante, e as pessoas diziam, é melhor não, foi na altura que ele ainda se estava a candidatar. Eu disse, não. Ele não quer que fale, mas eu acho que é uma coisa que será importante falar-se, dar a conhecer o que é que este homem, anonimamente, porque pouca gente sabia, não é? Ele entra no bairro
muito Na lugar Cova muito da Moura. problemático, Lisboa, na Quinta de Moços, não é? E então ele esteve lá a dar explicações gratuitamente e anónimo no seu carro, sem guarda-costas, sem ninguém, e toda a gente percebia. E foi aí que eu falei, pronto, na altura falei com alguns jornalistas e dei a conhecer um pouco a história do que é que se passava, e depois, pumba, foi logo um zoom, tudo isso. E ele é uma pessoa extraordinária mesmo. Tive o prazer de o conhecer, de falarmos sobre também missões e isso tudo. Mas saltando um bocadinho dessas oportunidades, porque também não é só as oportunidades, é nós estarmos no local certo, na hora certa e agarrá-las, não é? Porque não é sem trabalho que as coisas acontecem, não é ficar em casa sentado no sofá que alguém é convidado para isto ou para aquilo. Uma coisa é quando nós somos convidados, pronto, eu não sei, quando tu vais como convidado, vais com as tuas viagens pagas, com as tuas coisas pagas. E eu, como convidada, só fui para uma missão, eu já fiz 12, e o restante trabalho para conseguir dinheiro para poder ir, e muitas delas sou eu que as pago sozinha do meu bolso, não é? As despesas todas, e isso é caro, acaba por ser caro. Uma viagem para a Argentina, a viagem de avião, só ela custa de 1.400 euros. Agora, passando isso, que é para que as pessoas percebam que sem trabalho ninguém é convidado, não é por cunhas, não é por isto. O nosso trabalho fala por si, o teu trabalho foi começando a falar por ti, tu fostes procurando os missionários, dos missionários tentaste ir para a OICOS, tentaste ir para outras associações e fizeste o teu percurso de trabalho. E dentro desse percurso de trabalho, que eu acho muito interessante, tens, de certeza absoluta, situações que te deixam, que te marcam. Eu não quero já falar do projeto da Missão a Mars, quero falar mais para a frente, mas eu queria te perguntar, porque no fundo as pessoas que nos estão a ouvir querem ouvir histórias, não é? Diz-me destes países, independentemente da organização onde estavas, na altura a trabalhar, histórias que te marcaram com as populações, e já agora qual o país que te marcou mais. Queria que me contasse um bocadinho o teu testemunho pessoal nessas áreas. Muito bem, mas antes deixa-me só pegar Sim, em sim. duas ideias que tu deixaste aí. Realmente é isso, não é? Eu nunca na vida iria conhecer quer o António Guterres, quer o Boaventura, se eu não fosse apresentar um projeto já de voluntariado e um projeto, aquilo que nós chamamos um projeto de ajuda ao desenvolvimento, que na altura era para a área indígena, que chamava-se o projeto Etno-Educação Yanomami. E, portanto, é geralmente quando nós temos uma determinada competência ou um determinado projeto que, de certa forma, nos faz ir para salas, que eu costumo dizer, para salas e para lugares comuns onde estão outras pessoas. E aqui, onde estão outras pessoas, que nós depois também, com a nossa agilidade, com a nossa espontaneidade, que acabamos por interagir e conversar, e aqui troca-se o e-mail, e as redes sociais são muito boas para isso, não é? E, portanto, é muito importante isso, as pessoas saberem que hoje, quando alguém diz, conheces, não conheces, a gente, para estar naquele lugar, muitas vezes está lá porque, eventualmente, tem alguma coisa que fez com que te convidassem ou que tu próprio pudesses estar lá presente, senão de outra forma não teria acontecido. Portanto, isso é muito importante, sobretudo para os jovens, que hoje existem imensas oportunidades, só que essas oportunidades elas também têm que se criarem, porque de outra forma também é difícil chegar lá. Posto isto, eu acho, é assim, eu tenho algumas que são, até vou talvez trazer três, de três contextos completamente diferentes, e que são talvez aqueles que nos marcam positiva e negativamente em termos de sentimentos e em termos daquilo que é a própria, se quisermos, a própria vida, que muitas vezes está em risco quando nós desempenhamos determinados projetos e alguns papéis para o desenvolvimento. Um deles foi no Afeganistão, portanto no Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, numa ocasião em que eu fui, na altura, convidado pela Caritas Internacional, a partir da Caritas Portuguesa, e o projeto foi pós-terremoto que lá teve, e nós fomos em ajuda humanitária, e na altura também estava com o Acnur. E aí é muito difícil trabalhar nesses contextos do Médio Oriente, para qualquer voluntário europeu, sobretudo europeu ou ocidental, e além da questão da cultura, da religião,
ainda há depois algo que nos traz alguns entraves, que é por vezes não podermos ajudar como queremos e como gostaríamos, porque é-nos impedido. Por exemplo, a gente não pode tocar na mulher, a gente não pode ir a um contexto onde esteja a mulher, então imagina que estamos a falar de um terremoto em que é por vezes preciso salvar mulheres, é preciso transportar mulheres, é preciso transportar crianças. Então aí é uma dificuldade muito grande e as ameaças são constantes, os atentados. Mesmo a gente estando em regime de voluntariado e mesmo em regime de ajuda humanitária internacional, muitas vezes os nossos carros eram apedrejados, então aí apanhei alguns sustos que a gente hoje, quando vê tudo o que acontece relativamente ao Médio Oriente, realmente não é fácil. Essa foi uma experiência que me tocou e eu já tive a ocasião de ir depois por mais 2 vezes e nas 3 vezes que eu estive aí nessa região, apanhei sempre grandes sustos, seja a nível de bombas, por exemplo no Iraque, muitos sustos mesmo. Depois, e marcou-me, digamos assim, depois marca-me também a África, e aqui a África eu vou falar de 2 países que me marcou intensamente, além da pobreza, além da fome, além da subnutrição, também estas questões étnicas, que são por vezes aquelas que trazem justamente esses problemas. Nós sabemos que a África por si só já é um continente com muita dificuldade, a todos os níveis. Se ainda temos um problema étnico ou um problema de conflito territorial, as coisas ainda se agravam mais. Agravam mais. Então eu tenho 2 experiências disso mesmo. A República Centro-Africana, que realmente aí a situação não é nada fácil de trabalhar aí, e desde os que Seleca então começaram a dominar o poder, ainda mais difícil ficou. Depois tenho uma experiência no Chad também, com o Sudão do Sul, que na altura ainda não era Sudão do Sul, era Darfur, que também foi uma situação muito, muito delicada. E hoje eu acompanho e tenho estado a par de algumas coisas e é uma situação muito, muito delicada, porque aí também muitas vezes a gente ia nos comboios humanitários, os nossos comboios eram assaltados por esses grupos rebeldes, por essas etnias, em que faziam com que nós levávamos 3 caminhões de farinha e provavelmente ficávamos reduzidos a 2 caminhões e meio. Então também foi muito difícil, foi uma experiência muito dura. E sobretudo a questão da subnutrição aí é muito grave, a fome, toda essa situação. Depois... Sim, termina. Não, ia só dizer, e no outro, Brasil, nomeadamente no Brasil, nas áreas do trabalho com os indígenas, é um trabalho muito difícil. É de se tirar o chapéu aos missionários que trabalham nessas regiões, porque são, ao contrário do que se pode imaginar, para uma coisa é as imagens que a gente vê, outra coisa é o trabalho no terreno. O defender a causa indígena é muito complicada, morre-se com muita facilidade, porque estamos a falar por vezes no meio da selva, e é fácil um garipeiro, é fácil um desses ligados ao mundo dos fazendeiros, não é? Aquilo que nós muitas vezes chamávamos os capangas e tudo isso, é muito fácil de matar. É muito fácil contratar alguém que mate aquele, é muito fácil. E portanto, trabalhar no contexto indígena é muito difícil, além do contexto em si, que tem que se caminhar por lugares de muito difícil acesso, onde por vezes o homem branco nunca entrou ou poucos entraram. Estamos a falar de uma selva que é a verdadeira selva virgem, na qual nós, além dos humanos, temos os animais, que é preciso ter muito cuidado, é preciso conhecer, e depois tudo aquilo que envolve a própria situação. Estes 3 contextos foram talvez aqueles, porque eles são tão diferentes entre si, mas que de facto marcaram muito a minha vida em termos daquilo que também é o risco. Exato, e também assim, marcaram a tua vida e transformaram a tua vida completamente, porque eu sei que para além de professor, tu se pudesses, andavas sempre em missão. Mas isso eu acompanho, porque eu sou igual, eu se não tivesse determinadas coisas que tenho mesmo que ter,
não estaria cá e estaria em missão em qualquer parte do mundo. Mas as circunstâncias das nossas vidas privadas, muitas das vezes não nos permitem e a gente só vai no tempo que pode. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante também aqui falar, que é, e depois queria saltar para a atualidade de coisas que estás a fazer, mas antes disso eu queria dizer que é assim, concordas comigo que é extremamente importante as pessoas terem formação a nível de voluntariado antes de partirem? Eu já tirei vários cursos, de certeza absoluta que tu também, já tive várias formações. Quando nós vamos para conflito armado é um bocadinho diferente. Eu tive uma formação com o Exército, as Forças de Intervenção Rápida portuguesas, e que foi durinho, não foi fácil, para saber como gerir conflitos, para saber como atuar. E as pessoas às vezes dizem assim, é só eu ter tempo, ter algum dinheiro e eu vou. Não, não, ainda como tu falaste, não é? Dizem assim, mas para que é que vai tirar um curso? Eu candidatei-me a um curso e tive a sorte de ter um currículo para trás de muitas missões e me chamarem, não é? Porque nesses cursos também não é fácil muitas das vezes conseguir sentar. Mas de qualquer das formas, eu vi quão importante era o eu ter tido aquela formação com os militares. Até para eu me saber comportar, eu saber como fazer, como agir em determinados riscos, que nós também corremos riscos, e como tu falaste muito bem, eu já estive em situações de conflito armado e também não é fácil, não é? Dou um exemplo em Moçambique, em 1994 não foi nada fácil, ainda tínhamos a Frelimo e a Renamo em conflito um bocado, apesar de ser já uma parte que estávamos ainda na campanha eleitoral. Em Angola, no pós, em 2005, 2006, também não foi muito fácil. E uma das coisas que eu acho que as pessoas têm que ter consciência é que, e eu tenho falado nisso e friso sempre, é que não é só termos tempo e às vezes até algumas pessoas têm dinheiro e tempo e dizem eu vou e eu pago. Às vezes vamos e pagamos e estragamos todo o trabalho que está a ser feito por uma equipe que está lá há não sei quanto tempo. É preciso ter formação para ser voluntário, não é só ter tempo e boa vontade. A gente pode chegar a um país, como tu falaste muito bem a nível de educação, o saber que não se pode tocar numa determinada mulher em determinadas religiões, eu saber que não posso falar de determinado tipo de tema ou usar determinadas palavras ou determinada roupa que eu possa vestir, determinado tipo de comportamento. E isto é extremamente importante, eu não sei se concordas comigo. Sim, sim, perfeito. Totalmente, totalmente. E tu tocas aí num ponto que é eu não sei se vou pôr a mão na ferida, mas a verdade é que hoje, quando digo hoje, não estou a falar do hoje 2021, mas no hoje, talvez dos últimos 5, 6 anos, o voluntariado, e ainda bem, de forma positiva, passou a ter uma dimensão muito grande em termos, e falo agora de Portugal, porque outros países já tinham essa dinâmica, digamos, do voluntariado. Mas em Portugal, nestes últimos 5, 6 anos, houve um boom muito grande, e ainda bem, ligado ao voluntariado. Então, como há muita gente que faz um voluntariado de proximidade, e praticamente sem muita preparação, porque é apenas e só, sei lá, vou buscar agora coisas, porque também há muitas pessoas que fazem só 1, 2, 3 vezes um tipo de voluntariado, sempre naquilo, e depois, mas como se dedicaram com intensidade, acham que já estão preparados para o voluntariado, não é? Que é, por exemplo, as pessoas que fazem os fins de semana de ajuda alimentar, não é? Por exemplo, isso é um voluntariado muito bom, muito rico, mas não requer grande preparação, não requer grandes competências, apenas e só a pessoa disponibilizar do seu tempo, entregar digamos, uma saca, algumas pessoas poderem conversar um pouquinho, portanto a pessoa ter um pouco noção do que está a fazer, mas digamos que não há uma preparação muito grande, tanto mais que até temos alguns jovens, crianças até, que vão e está um encarregado de educação ou alguém ali a coordenar, vê-se muito com os escuteiros pequeninos, não é? E com o seu chefe, portanto, ou seja, então houve aí uma ocasião que muita gente achou que o fazer este tipo de voluntariado, que era de muita proximidade e de muita facilidade na forma como se conseguia realizar essa tarefa, que praticamente o tornou isento de se preparar no outro campo da competência. E o voluntariado, eu dou um exemplo, eu já fui em voluntariado com médicas,
com enfermeiras. O que quer dizer que está o enquadramento da competência profissional desta pessoa na área da saúde é isenta, ou seja, uma médica que aqui trabalha como médico, uma enfermeira que trabalha aqui como enfermeira, a gente diz, está preparadíssima para fazer qualquer missão. E já as vi a dizer-me, não vou mais amanhã para a maternidade porque eu não consigo meter um catéter, eu não consigo dar uma injeção, eu não consigo porque aquilo que eu vi, eu não estou preparado. E, portanto, essa pessoa, em termos da sua competência, eu diria que está mais do que qualquer outra pessoa preparada porque formou-se naquilo. Mas quando chega à realidade de trabalhar na saúde, há muitas outras coisas que se preparou, ou seja, a sua área profissional está 5 estrelas, mas tudo o resto que era preciso as tantas preparar, entender, fica muito difícil. Então, só dou este exemplo. Então é preciso, em primeiro lugar, sempre para o lugar por onde eu vou, conhecer muito bem o lugar, conhecer muito bem a cultura, conhecer muito bem o país, portanto fazer esse TPC e depois preparar-se com o máximo que puder perante aquilo que vai conhecer da fragilidade, não é? Como tu falaste. Preparação, então, não sei se agora estou... Nunca pode ser uma preparação sozinha, porque se calhar a formação, e já existem muitas formações dadas por várias entidades, e muitas delas até são gratuitas, que acabam por possibilitar que o meu conhecimento, quando eu adquiro conhecimento sozinha pelas minhas leituras é uma, mas quando eu estou com outras pessoas que já têm outras experiências, o eu dividir conhecimento e dividir e partilhar é muito diferente e é muito importante. Eu estava aqui também, já agora falando disso, nós também vamos andando e as horas vão passando. Que é assim, também não sei se concordas comigo que agora já se vê, e não, nestes últimos 5 anos, vou pegar no mesmo número que tu disseste, muitas, entre aspas, eu costumo dizer isso, que me perdoem, falsos voluntariados. Porque nós temos viagens de voluntariado em que as pessoas vão viajar para um país e fazem um dia, pintam uma escola e então é uma viagem de solidária. Depois pagam às agências de viagens ou à pessoa que organiza um dinheirão, porque a pessoa também paga-se os seus serviços por acompanhar. E então eu conheço pessoas que já fizeram isso e dizem, eu fui numa viagem este ano de férias, também fui numa missão. Eu disse, então o que é que foste fazer? Olha, fui para tal sítio, fomos conhecer estes hotéis, ficaram a dormir em hotéis, em todo lado, ok, tudo bem. E depois fomos um dia ou 2 dias pintar uma escola. Eu disse, olha, então não foste em missão, foste numa viagem de férias e com a oportunidade de um dia teres pintado uma escola, mas isso não é uma missão, nem é fazer voluntariado, ok? É diferente. E eu às vezes revolta-me, entre aspas, porque eu custa-me imenso muitas das vezes conseguir arranjar fundos para comprar sementes ou arranjar fundos para comprar alguns medicamentos e lá ando eu a bater às portas das mesmas pessoas, dos amigos, das farmácias, para conseguir levar isto e aquilo. Tenho tido pessoas extraordinárias e algumas empresas que vão ajudar, mas eu do meu bolso pago, e tu também, de certeza, e muitos outros, e vou dormir às vezes sem tomar banho um mês. Já estive, mas vou porque quero, ninguém me obriga. Agora, é assim, eu não estou a dizer que os outros são melhores ou eu sou melhor, não é isso, mas é assim, também se já nota que há um negócio e que algumas pessoas oportunistas se aproveitam da palavra solidariedade e voluntariado para ganhar dinheiro para empresas que a única coisa que querem é lucro e estão pouco se marimbando com a ajuda aos mais necessitados. Levar canetas para uns meninos numa escolinha e estar ali uma tarde com eles não é missão. Ou é? Não é. Mas isso é os grandes efeitos, como eu estava a dizer, do voluntariado se ter tornado uma moda, portanto, ou seja, não foi uma moda. Isto daria quase para uma outra conversa, não é? Que se a gente podemos vir isso, e aqui vem a tal formação, é que assim, Portugal estava bastante atrasado em relação à oferta aos jovens naquilo que nós chamamos de oferta de cidadania ativa.
não é? Chamada cidadania ativa, onde se inclui voluntariado. E nós, inseridos na União Europeia, verificamos que, de facto, os jovens portugueses tinham muito pouca experiência nestes campos. E foi aqui que, através dos vários projetos da União Europeia, alguns deles até com a etiqueta de Erasmus+, que associaram alguns dos projetos via faculdades para poderem fazer alguns projetos, não só na sua área universitária, como também associando, e havendo sempre alguém que ganha com isso, projetos de solidariedade / voluntariado. E foi aqui que começou a existir uma discrepância muito grande entre aquilo que realmente era o número que Portugal precisava de pôr na União Europeia como jovens que começaram a fazer voluntariado e aquilo que é o sentimento de missão para voluntariado, que são duas coisas diferentes. Por um lado é a missão que eu tenho para, outra coisa é um projeto em que eu vou participar, na qual também está inserido o voluntariado. E nós vemos muitos jovens, sei lá, por exemplo, um dos países que estava muito na berra nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, era o Vietnã, por exemplo. O Vietnã chegou a ser um dos grandes países de destino a nível internacional e com muita gente, claro, e aqui volta sempre, muita gente que economicamente tinha disponibilidade para o fazer, e depois aí está, tinham 2, 3 dias, e quem diz Vietnã, diz Cabo Verde também esteve muito inserido nessa perspectiva, portanto, e infelizmente isso é voluntariado numa perspectiva da ação, mas não é um voluntariado na qual nós vamos buscar o que pretendemos para o dia seguinte. É o que eu costumo dizer aos meus jovens, é que, indo outra vez e repito, é só o exemplo porque é o mais fácil de se entender, não estou a dizer que, ao dar este exemplo, estou a dizer que isso é negativo, mas é mais fácil de se entender, e volto ao Banco Alimentar, porque não é preciso uma grande preparação. Mas eu costumo dizer aos meus jovens, num fim de semana de Banco Alimentar nós temos milhares de jovens e pessoas. O grande problema desses fins de semana é que depois não temos ninguém no dia seguinte. Portanto, ou seja, isso acontece 2, 3 fins de semana ao ano e as pessoas até se atropelam nas escolas, os professores estão envolvidos nisso, os alunos até se chateiam porque é que foi o João e não fui eu, etc, etc. E a questão que está é o dia seguinte, nós depois vemos as dificuldades das equipes que estão nos apoios, nos armazéns, etc, que não têm depois mãos a medir porque não há voluntários, já não há mais ninguém. No fim, eu costumo dizer, eu repito, no fim de semana estariam livres. Exato, é o ir fazer mas como já não está a imagem, a imprensa, já não está aquela envolvência nacional do Banco Alimentar, as pessoas já não estão. E então é isto que acontece um pouquinho em Portugal. Eu ia-te perguntar, porque é assim, nós vamos falando e os temas vão se desenrolando e as ideias na nossa cabeça e estávamos aqui horas. Entretanto, com toda essa tua experiência, com todas essas tuas vivências, surge um projeto na escola, que é a Missão Amares, não é? Em que envolve os teus alunos, mas que também envolve um país que eu acho que também é da tua paixão, que está também, que é Moçambique, e que, vou-te dizer, Moçambique, Tete, foi onde eu despertei pela primeira vez em 1994, acabadinha de sair da universidade, e arranco para Moçambique, que não tenho ninguém na família, nunca tive que estivesse estado em África. Eu fiz um projeto sozinha, na altura na Escola Superior de Jornalismo, e arranco para Moçambique, depois posteriormente convidei também uma colega e um colega para irem comigo, mas fiz o projeto todo, e arranco para Moçambique, mais com o intuito de fazer uma grande reportagem, e foi aí que tudo despertou o amor às pessoas, o querer dar-me às pessoas, porque eu dou, mas eu costumo dizer dou muito pouco, isto já é uma frase feita, que toda a gente usa, mas aquilo que eu recebi marcou-me de tal maneira que quando eu cheguei em Portugal eu disse assim, isto não vai ser só uma vez, eu vou repetir sempre. Pronto, e já vamos da 12ª missão e logo se verá. Mas queria que me falasse um bocadinho desta tua paixão, eu sei que havia milhares de... Nós ainda veremos de falar de outras situações, mas agora queria que me falasses da Missão Amares,
que é, no fundo, também algum projeto Amares, que é aquilo que tens feito, e também de Moçambique, porque tu ainda este ano, apesar da pandemia, foste sozinho. Eu também era para ter partido para a Argentina com um grupo de 6 estudantes universitários, mas não foi possível por causa do Covid, o ano passado, e este ano também iremos, não vai ser possível, mas para o ano vamos conseguir. Mas queria que me falasse um bocadinho sobre isto tudo, o que é Missão Amares, o que é que te levou a fazer isto? Fala-me um bocadinho. Muito bem, e agradeço-te. E já agora deixa-me também pegar sempre na tua deixa. A África, não é? Eu há pouco falei da República Centro-Africana, Chad. Essa região africana não tem nada a ver com a nossa região africana, ou seja, com os nossos países de língua e expressão portuguesa. Eu costumo dizer que até eles, o sorrir deles é diferente. As experiências que eles tiveram foi um país como Angola, um país como Moçambique, que tiveram guerra, e um país como o Congo ou a República Centro-Africana, que também tiveram guerra, não tem nada a ver enquanto povos, enquanto cultura, enquanto pessoas. São muito diferentes. Posto isto, o projeto Missão Amar, de certa forma, foi um projeto. E agora deixei de te ouvir de repente, mas acho que disseste que já estás no Congo. Eu estou a ouvir bem. Mas acho que disseste que também já tinha estado no Congo e sentiste isso, não foi? Isso mesmo. É. Portanto, o projeto Missão Amares, e para quem nos está a ouvir, é justamente complementar aquilo que nós temos estado a falar agora enquanto a experiência teórica, enquanto a nossa conversa, que procuramos aqui mostrar muito às pessoas que nos estão a ouvir a importância da formação, a importância de estarmos atentos ao agir local, portanto que é muito importante que é no agir local que nós começamos a preparar tudo aquilo que é necessário em termos de competências, experiências, e depois o pensamento global, ou seja, saber que eu tenho uma fragilidade aqui no meu país, que comparada com uma fragilidade num outro lugar qualquer, é muito diferente, porque provavelmente no nosso país é uma fragilidade, mas tem uma resposta social que acompanha. E nós, por exemplo, e aqui poderia trazer a questão dos sem-abrigo, costuma dizer que o sem-abrigo, em qualquer lugar, é a franja mais vulnerável e de qualquer território, portanto. E nós aqui em Portugal, por exemplo, quem trabalha com sem-abrigo, diariamente estas pessoas têm um apoio. No entanto, são o vulnerável do vulnerável, mas mesmo eles têm respostas sociais adequadas na hora e no momento. Então, sendo eu professor de uma disciplina de educação moral religiosa católica, sendo eu professor numa escola de ensino secundário, que numa primeira fase, quando eu vou para a escola, só tenho alunos de 7º e 8º ano, a partir do 9º não tinha quase ninguém. Então eu comecei, pela minha experiência que atendo, da minha vida particular, eu comecei a procurar nas minhas aulas, à luz dos temas que nós tínhamos que lecionar e transmitir, eu comecei a articular aquilo que era a minha experiência de vida. Se eu estava a falar da dignidade da vida humana, eu não precisava de ir buscar imagens do livro, eu ia buscar imagens que eu próprio tinha tirado e tal. E esta fusão entre aquilo que eu tinha experimentado e vivido e aquilo que são as ofertas pedagógicas da disciplina, eu fui cativando, é assim que funciona para uma disciplina opcional, não é? Fui cativando os alunos a se sentirem motivados e mobilizados para se inscreverem na disciplina. E felizmente até hoje, nestes bastantes anos que sou professor, eu só tenho alunos do ensino secundário, portanto sinal de que se inscrevem na disciplina, e quando eu digo algum colega e tal, aliás, os meus colegas de educação moral que porventura venham a ouvir, sabem perfeitamente, portanto isto não pode ser segredo de uma coisa destas, mas sabem perfeitamente que eu praticamente só tenho alunos do ensino secundário. E foi esta caminhada. Então esta caminhada de formação integral, esta maturidade que se procura dar numa escola, paralelamente ao conhecimento, porque nós na escola nós temos o quê? Temos a função do conhecimento e muitas vezes sobra muito pouco espaço para a maturidade de integrar esta pessoa para a sociedade, para a cidadania, para o bem comum. Independentemente depois de termos a cidadania, mas é diferente. Então foi aqui que, há muitos anos, eu comecei a dizer a alunos que eu sentia que alguns começavam a ficar muito bem preparados, eu disse-lhes assim, vocês já repararam
que seria giro. Nós já temos um clube aqui da solidariedade na nossa escola, já temos 6, 7 valências, já temos muita coisa. Não seria tão giro um dia nós começarmos a sonhar em poder fazer o nosso projeto no terreno? Ora, dizer isto a um miúdo de 11º a 12º, isto é a mesma coisa que chegar à beira deles e dizer assim, temos uma visita de estudo à Inglaterra, não é? Toda a gente fica apaixonada, toda a gente fica, uau, professor, isso é que era espetacular. E foi assim que começou. Curiosamente, os primeiros 4, 5 anos, com quem eu trabalhei, com os alunos, desde a criação do logo, desde a criação do nome, porque chama-se Projeto Missão Amar, no fundo. Mas como o conselho é Amares, nós casamos aqui o Amares, Missão Amares, pelo conselho e pelo amor que vamos ter da ação. E, portanto, calhou bem. E, curiosamente, os 4, 5 primeiros anos, a nós refletirmos no contexto de sala de aula, nenhum desses jovens foi ao projeto. Nenhum, ou seja, não houve possibilidades de se realizar. Curiosamente, desse grupo que fez nascer o projeto, porque o projeto depois abre-se a alunos do 12º ano e ex-alunos, já foram 4. 4 alunos que chegaram a pensar, e aí já mencionei uma das médicas, uma enfermeira, pelo menos estas duas, que começaram a pensar o projeto, já foram uma como médica e outra como enfermeira. Então o projeto tem essa característica. Os alunos chegam ao 10º ano, a partir do 10º ano nós começamos a ter, portanto, como eu disse, temos 7 valências dentro do clube. Cada valência está organizada a partir de um grupo de alunos que são os responsáveis, portanto eu sou o coordenador geral, se quisermos, e depois cada valência, por exemplo, nós temos as valências, eu casei a palavra do que se vai fazer com a palavra volume. Então, por exemplo, temos a volume rádio. Então, volume rádio, eu tenho um rosto que é o responsável da volume rádio pela equipa da rádio. Eu, quando quero reunir, não reúno com todos, a não ser que seja uma particularidade, eu reúno com, neste caso, o Tiago, e o Tiago vai-me dizer como é que estão as coisas. Depois temos o volume agir, que é estas atividades que têm a ver com a ação, por exemplo, ir para o banco alimentar, porque nós depois, nós em Amares, cooperamos com a autarquia e fazemos os nossos próprios fins de semana de recolha de bens alimentares. E depois, por exemplo, outras atividades com Caritas, com isto e com aquilo. Depois temos o Volume Music, que é alunos que tocam instrumentos, então nós sempre que temos uma festa, uma atividade, nós temos os nossos alunos que prepararam, são eles que tocam, há uma iniciativa, são eles que vão tocar e pronto. Depois temos a Volume Foto, que tem a ver com a formação de gente, porque eu sempre lhes digo que a fotografia é muito importante, mas é preciso saber fotografar. Nós hoje todos temos o telemóvel, todos fotografamos, mas é preciso conhecer os ângulos da fotografia e por que não eles aprenderem a fotografar analogicamente, ou seja, com uma máquina como se fosse um rolo. Provavelmente vão aprender muitas coisas. Então também temos... Tem que frequentar o teu curso. Nós temos, olha, um dos que estava convidado, por exemplo, ao ano passado, o Hugo Delgado de Braga, que disse que sim, que se fosse necessário que ia dar, mas nós realmente recorremos aos fotógrafos locais que temos lá, não é? E, portanto, e damos essa formação. Depois temos o Volume Pinta, que tem a ver com pinturas de sala de aula, com grafites, paredes que estão velhas nós recuperamos, trabalhamos quer na escola, quer no exterior. Depois temos o Volume Mais Próximo, que é a ideia de realizar projetos de proximidade. E aqui entram os sem-abrigo, aqui entra, por exemplo, o irmos para trabalhar nas ATLs com a Santa Casa da Misericórdia, ou seja, aquilo que nós chamamos trabalhar com as instituições, a Valoriza, etc., com a área da deficiência, etc. Depois temos a Volume Forma, que é a formação, ou seja, tudo isto eu procuro sempre, seja em um contexto de sala de aula, seja num contexto que depois podemos marcar, se é, por exemplo, para ir trabalhar com alguém da área da deficiência, eu procuro trazer alguém que venha falar sobre esse tema, para que os alunos possam, pelo menos, ter essa formação. E depois, os alunos que, no seu 12º ano, fazem a opção pelo projeto da Missão Amares, nós fazemos mesmo uma formação específica, nomeadamente, neste momento, com o próprio CMAP, que é o Centro Missionário da Arquidiocese, e nós aproveitamos, já que eles têm uma formação para os seus voluntários, eu incorporo os meus. Então, este conjunto todo que existe, que neste momento, este ano, infelizmente,
não tenho dados, mas os dados de 2020, eu tive 206 alunos envolvidos no Clube da Solidariedade e do Voluntariado. Portanto, eu diria que são quase todos alunos do secundário que se envolvem nestas coisas. E depois há o grupo, disto tudo, há o grupo da Missão AMARS, aqueles que chegam, é geralmente do 11º, que a gente tem a primeira abordagem, para eles falarem em casa. No final do 11º eu tenho a primeira reunião com os pais, porque nós muitas vezes estamos sempre a falar, é ano letivo, mas a verdade é que é no mesmo ano, não é? O ano termina em junho e em setembro começa o ano seguinte. Então, por exemplo, para os alunos deste ano da missão 2021, que era de 2020, estavam 11 pessoas preparadas que fizeram a sua formação, não foi possível realizar. Para este ano, os jovens, para mim, estão a ser extremamente corajosos, empenhados, porque eles já sabem que não vão à missão, no entanto estão a cumprir com a sua formação, com tudo o que é, e estão 13, e eu já comecei a fazer o levantamento do 11º ano para o ano 2022. Porquê? A prioridade é sempre para os alunos que frequentam o 12º ano. Mediante o número de alunos do 12º ano, eu vejo se tenho mais vagas. E é aqui que eu vou à lista dos ex-alunos que, entretanto, mostraram interesse em ir. E, portanto, até hoje, em 5 anos de missão, nós já foram 22 alunos e neste momento tenho 24 em stand-by, 2020, 2021, e o número 11º está grande, vamos ver como é que vai ser, mas é isto, é este caminho de maturidade que se vai incutindo no jovem, que depois no final nunca foi preciso aqui dizer assim, tu não vais porque não cumpriste, nunca, nem nunca foi preciso andar a pôr lista de espera. Eu já comecei com listas de 17 interessados, que caiu para 8, para 6, para 9. Foram eles é que acharam, depois da formação e da caminhada, que não estavam preparados. Dino, é assim, nós estaríamos horas e a brincar, já passou 1 hora. Estás a ver? Já passou 1 hora e nós temos que pensar nas pessoas que nos estão a ouvir do outro lado, que podem não gostar. É evidente que, porque é muito, muito tempo seguido, eu estaria a ouvir-te várias horas, até porque para as pessoas saberem, nós quando falamos ao telefone falamos de tudo e muito tempo. É verdade. Mas temos que mesmo marcar uma outra fica a história, mas fica a história para as pessoas entenderem que este processo, estes projetos, eles são demorados, não acontecem só porque um jovem deseja, mas não, é um processo. E eu agora o que é que noto? Ele é um processo, e é que esta parte que me interessa, ele é um processo de comunhão. Quem de certa forma contagia os colegas que lá estão agora são justamente os que já foram, porque eu depois incorporo-os, quer na sala de aula para virem dar o seu testemunho, quer como estamos a falar de um território como é mais, eles conhecem-se, as famílias, e ouvimos uns pais a dizer, desde que o meu filho foi, mudou muita coisa nele, e eu noto isso, e este jovem depois incute isso nos seus amigos e nos seus colegas. E tu tens para terminar com os teus jovens para Moçambique, sempre, certo? Essa foi a decisão, porque assim, nós só conseguimos, e era mesmo para rematar, porque realmente quem nos está a ouvir depois é chato, para rematar, porque é que nós escolhemos Moçambique? O escolher Moçambique foi uma sorte, porque nós depois quisemos encontrar uma instituição que nos pudesse acolher dentro daquilo que eram os nossos objetivos de missão, e encontramos, nomeadamente em Moçambique, em Chibuto, aí um pouco aquilo que nós gostaríamos, porque na altura eu tinha pessoal ligado à saúde, então eu tinha muito interesse em trabalhar na área da saúde e na área da educação. E então foi um projeto que eu tive o prazer de o conhecer primeiro, e quando eu cheguei lá disse, este é o ideal, porque dá para fazermos quase tudo a pé, não há aqui grandes necessidades de transportes, o que é desde logo uma mais-valia para quem está a organizar aquilo a que nós chamamos uma logística. E então, a partir daí, nós só conseguimos também saber se a nossa dimensão, enquanto projeto, está a ter eficácia ou não, se nós estivermos no mesmo lugar. As pessoas não precisam ser as mesmas, a única pessoa que repetiu isto fui eu, mas quem eu levo, as outras pessoas acolhem na comunidade porque sabem que é da Missão AMARS. Os outros vão sempre deixando uma imagem. E além disto, nós conseguimos ver os frutos, desde a construção de alguma coisa, desde aquela criança que estava
há um ano subnutrida e que agora já está na escola. Ou seja, nós conseguimos ter um pouco a informação e inclusivamente acompanhar à distância os projetos que ficaram ou por realizar, e nós, angariando fundo, não é? Começando a angariação de fundos, etc, 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 nós vamos nos complementando. Então eu diria que estamos a ter legado, estamos a fazer uma história e é isto que está. Uma grande história, Dino, uma grande história. Eu só te vou agradecer, porque pronto, já estamos a alongar-nos bastante. Obrigado. De qualquer das formas, eu só te quero dizer que aprendo contigo imenso sempre. Partilhamos de forma muito genuína, porque eu noto perfeitamente quando falamos, tu partilhas comigo de uma forma muito genuína, muito verdadeira, as tuas dificuldades, as tuas carências, o que é que precisas, ajudamos-nos com coisas que eu possa ter e que te dou para tu levares, e eu acho que isso é que é o voluntariado, não é castrar-nos com o nosso conhecimento, castrar-nos com as nossas coisas e só nós é que somos bons, não. É o partilhar estas experiências, é o partilhar este conhecimento, é o partilhar do pouco que temos, até em Portugal, que conseguimos que outros venham até nós. Obrigada por esse coração maravilhoso, grande, ok, que tu tens, que eu sei que tens. Havemos de conversar, havemos de estar nesta conversa de amigos outras vezes. Da minha parte e da parte da Ama a Vida, o que tu precisares, ainda este ano te liguei, se precisavas de sementes, eu tinha aqui a mais, podia-te dar. O que precisares, desde que a gente possa ajudar, conta connosco e eu conto contigo sempre, até porque um dia destes também irás dar formação, porque eu também temos tido várias formações aqui na Ama a Vida e por isso serás uma das pessoas que nós iremos convidar também para dar aqui algumas formações. Um beijo grande, um grande abraço, continua com essa alma cheia de coisas boas. Está bem? Muito obrigado. Um grande abraço, Dino. Por esta discussão. Obrigada. Obrigada. Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos.